CPI que o senhor foi convocado é a CPI número 2, 2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e SAI no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário no período de 1 de 2013 até a presente data. Então, para começar, o senhor pode falar o nome do senhor completo no microfone? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Severino Aparecido Bruno, né? Estou à disposição dessa CPI, senhor presidente. A idade do senhor? Idade? 62 anos. Estado civil? Casado. Profissão? Construtor civil. E endereço? Rua Benedito Pompeu, 89, São Dimas. Essa comissão informa o senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho, e o senhor tem direito ao silêncio também, de permanecer calado se não quiser responder alguma pergunta. Ok, senhor entendeu? presidente. Entendi. Tá bom. São 3 vereadores, membros da comissão, o vereador Osmar, o vereador Dil e eu. O vereador Dil não compareceu hoje, então quem vai fazer as perguntas para o senhor somente serei eu e o vereador Osmar. Então, antes de a gente começar as perguntas, a gente abre para o senhor, se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor tem até 5 minutos para falar o que o senhor quiser. Senhor presidente, eu acho que nós temos que ser úteis, né, como cidadão. Eu acho que foi instaurada essa CPI para apurar irregularidades, né? Eu acho que nós temos a obrigação de estar prestando esse serviço, né? Ajudando a nossa Câmara Municipal, o nosso Legislativo, a esse momento, né, de investigação a uma entidade de amparo. Eu estou aqui para responder as perguntas, né? No que for preciso, eu vou estar ajudando essa comissão. Independente de partido político, né? Eu respeito o senhor presidente, eu respeito o Osmar, respeito todos os vereadores da casa, né? Aproveitando o momento, né? De estar cumprimentando todo o pessoal da casa aqui. E eu só fiz amigos aqui dentro, senhor presidente. Durante os 4 anos que eu fiquei aqui, graças a Deus eu só fiz amigos aqui dentro, né? Então é um prazer estar voltando nessa casa hoje e poder ajudar no que for necessário. Ok, senhor presidente? Ok. Osmar, tem alguma consideração? Gilberto, você pode sim me fazer a pergunta. Tranquilo. Então tá bom. A gente vai fazer a primeira pergunta. Algumas testemunhas, a gente tem o processo, o senhor está num processo junto com alguns ex-vereadores contra o jornal Gazeta Amparense. A gente queria que o senhor explicasse na época por que o senhor entrou nesse processo, moveu o processo, o que aconteceu, o senhor sabe que pé que está. Então a palavra do senhor. Sim, senhor presidente. Até eu gostaria, senhor presidente, se o senhor me permitir, estar lendo, não na íntegra, mas fica à vontade, partes do processo, onde me diz respeito diretamente, tá? Fica à vontade. Vou demorar um pouquinho, senhor presidente, que tem algumas folhas. Eu gostaria de estar lendo para vocês, para que fique bem claro o meu estar aqui hoje, que eu quero realmente participar da verdade. Então, o que aconteceu lá em 2015, eu acho que não tem que esconder nada de ninguém. A gente tem um processo em mãos, né? E eu vou estar lendo esse processo, depois eu vou dar as considerações finais em cima desse processo, senhor presidente. Por favor. Ok? Com licença, então. Eu vou só pegar uma aguinha aqui, que eu tô com a diabetes tá um pouquinho alta, então tá ressecando um pouquinho a boca ao falar. Então, vou tomar uma aguinha aqui pra gente se cuidar. Tem álcool aí, ó, se quiser passar álcool em gel, tem aí. Não, senhor presidente, não precisa não, já. Não, essa aqui tá. Ô, senhor presidente, presentes. Ocorre que no dia 3 de agosto de 2015, constou da pauta da sessão do Legislativo o então projeto de lei 38/2015, de autoria do Executivo Municipal, que consolida, sistematiza e altera a legislação relativa à autorização para subsidiar vale alimentação aos servidores municipais e da outras providências. Nesta sendo, o citado projeto recebeu 2 emendas,
A primeira delas, de número 3/2015, de autoria do vereador José Donizete Urbano, permitia aos servidores a opção da escolha entre o recebimento do Vale Alimentação ou a cesta básica. Discutida a proposta, chegou-se ao resultado final, em que a emenda foi rejeitada pelos vereadores por 6 votos contrários e 5 votos favoráveis à emenda, sendo que votaram favoráveis os vereadores José Carlos Carnier, José Donizete Urbano, Pedro Camilo Benedetti, Rogério Delfino de Brito Catanese e eu, Severino Aparecido Bruno. E contrários à emenda, os vereadores Ezequiel Pereira dos Santos, Edilson José Camilo, Luiz Carlos de Oliveira, João Marcelo Pavan, José Ivo Vilas Boas e Pedro Maurício Pereira. Em seguida, foi discutido e votado a emenda sem número, de autoria do vereador João Marcelo Pavan, que acrescia o parágrafo único do artigo 8 do projeto de lei 38/2015 e foi aprovado por unanimidade dos vereadores. E diante, finalmente, após a votação das emendas, foi posto em votação o projeto de lei de número 38/2015 e conteve a emenda apresentada pelo vereador João Marcelo Pavan. Após a discussão dos projetos, a propositura foi aprovada por unanimidade de votos, sendo que, por ser um projeto de lei ordinário, onde se é necessário apenas a maioria simples dos votos, o presidente da Casa de Leis, vereador Odair Pereira de Oliveira, não votou. Nessa senda, quer pela ata escrita da sessão, pela gravação da sessão, ambas anexas à presente inicial. Está cabalmente demonstrado que todos os vereadores votantes foram favoráveis ao projeto, que autoriza a concessão do Vale Alimentação dos servidores, cujo valor foi arbitrado em R$ 200. Ocorre que, para a surpresa dos autores, o jornal A Gazeta Amparense, extrapolando completamente o direito de informar e invertendo a verdade dos fatos, com a clara intenção de denegrir a imagem dos requerentes, na edição do número 324, do dia 6 de agosto de 2015, já na chamada da matéria constante da capa, vereadores aprovam nova lei de Vale Alimentação. Falta com a verdade ao afirmar que 6 dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Amparo votaram a favor do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Já na matéria constante, nas folhas 2, o semanário, de forma maliciosa e mentirosa, novamente erra ao afirmar que 6 vereadores votaram favorável ao projeto de lei, quando, na verdade, o projeto foi aprovado pela unanimidade dos vereadores votantes. E mais, cita-se, estampa as fotos dos vereadores citados como favoráveis e estampa as fotos dos vereadores citados como contrário ao projeto de lei. Frise-se, Excelência, com veemência, que em nenhum momento esses vereadores foram contrários ao projeto de lei. Apenas foram favoráveis à emenda apresentada pelo vereador Donizete Urbano, que permitia ao servidor escolher entre o Vale Alimentação ou a cesta básica. Nesta senda, com a rejeição da emenda, os vereadores foram favoráveis ao projeto apresentado pelo prefeito municipal. Vale ressaltar que, na ânsia de denegrir a imagem dos autores, o jornal comete um erro crasso ao afirmar que o vereador Odair Pereira de Oliveira, o Daia, votou favoravelmente ao projeto, o que novamente não é verdade, já que em projetos cujo quórum de aprovação e a maioria simples, o vereador presidente não vota. Por outro lado, a publicação tem o claro viés ao divulgar um fato inverídico, de causar danos à imagem dos 5 vereadores, em grande parte do funcionalismo público amparense. Outros 5, conforme afirmado pelo próprio semanário, 2/3 dos servidores públicos já haviam optado pelo Vale Alimentação, e com a aprovação do projeto, o valor do benefício teve um reajuste de R$ 181 para R$ 200. Ou seja, repassa a informação inverídica e aproximadamente 1.334 servidores públicos municipais que os autores foram contrários ao momento do benefício e que, repise-se, não é verdade, Osmar. Nessa senda, como os 5 vereadores votaram favoravelmente a uma emenda do vereador Donizete Urbano,
que apenas dava opção aos servidores públicos municipais em optar pela escolha dos benefícios. Desde então, são alvos dos ataques da linha editorial do jornal e tidos como oposição ao governo municipal. Nesta linha, aqui tem uma partinha, senhor presidente, que eu vou pular. Cabe mais ao senhor Camilo Benedetti, que diz respeito diretamente a ele. Então, provavelmente ele vai estar dando depoimento dele e vai falar dessa parte depois, tá? E uma outra parte também, que tem alguns membros do antigo prefeito, né? Então eu vou pular essa parte, vou diretamente a que me diz respeito. Ok, senhor presidente? Com licença. Fique à vontade. Desta feita, diante dos evidentes e descabidas mentiras propaladas pelo jornal, os vereadores protestaram na sessão da Câmara Municipal do dia 10 de agosto e esperavam, no mínimo, uma retratação do jornal, o que não ocorreu, senhor presidente. E pasme, excelência, o que já estava ruim, o jornal conseguiu piorar. Quero explicar, senhor presidente. Na edição do número 325, do dia 13 de agosto de 2015, as folhas 3 contam um quadro de aproximadamente 1/3 de página com o título Nota da Redação, em que o semanário, mesmo que amplamente alertado das mentiras que noticiou, volta a insistir na mentira como se fosse verdade. Vejamos, excelência, o que agora escreveu o jornal A Gazeta Amparense. O jornal A Gazeta Amparense reafirma que os vereadores Camilo Benedetti, Severino Bruno, Carnier, Donizete Urbano, Catanese, votaram contra o projeto de lei de número 3.831, de autoria do Executivo, para autorizar e subsidiar vale alimentação aos servidores municipais. Este foi aprovado por unanimidade, porém os mesmos vereadores votaram favoráveis a uma emenda de autoria de Donizete Urbano, em que o servidor poderia optar pela cesta básica ou pelo vale alimentação. Assim como acontece hoje, ou seja, nada mudaria se aprovada. Portanto, a redação desse jornal reafirma que os vereadores votaram contra os benefícios dos servidores públicos municipais de amparo. Caso não fosse regularizada, servidores corriam o risco de não ter nem a cesta e nem o vale. Veja abaixo o projeto de lei do Executivo e a emenda proposta pelo vereador Donizete Urbano. E em seguida traz a imagem da primeira folha da lei que foi promulgada pelo senhor prefeito, que vai até o parágrafo único do artigo 3º. E ao lado coloca a imagem da emenda proposta por vereador Donizete Urbano, que insere o artigo 10 e renumera os subsequentes. Por certo, excelência, a nota da redação publicada no dia 13 de agosto, não deixa qualquer margem de dúvida que o intuito do jornal foi realmente de denegrir a imagem dos vereadores autores. A propósito, o tom em que foi escrito o texto, apesar de contraditório e mal escrito, é desafiador e novamente tripudia sobre a verdade dos fatos. Repise-se, excelência. A mentira contida no trecho. Portanto, a redação desse jornal reafirma que os vereadores votaram contra os benefícios dos servidores públicos municipais de amparo. Em nenhum momento, qualquer dos vereadores foi contrário ao benefício do servidor. Desta feita, o jornal demonstra o seu total descompromisso com a verdade dos fatos e quer levar seus leitores, a população de amparo e, em especial, os servidores públicos, a erro ao reafirmar uma matéria de que os autores votaram contra os benefícios dos servidores. Tanto que faz uma comparação de uma parte do projeto que não tinha sido objeto com a emenda, muito provavelmente para esconder o veto do senhor prefeito ao parágrafo único do artigo 8, que foi aprovado pela Câmara e que estendia o benefício aos servidores municipais aposentados por invalidez. E ainda mais, ao reafirmar uma mentira com tanta convicção, parece estar seguro de que ficará na impunidade,
o que, por certo, não ocorrerá. Aqui estou pulando uma outra parte também que diz a respeito a um outro vereador, senhor presidente. Nesse cenário, enfim, não tendo o jornal realizado a necessária Ô, retratação... Bruno, lê um pouquinho mais próximo do microfone. Opa, desculpe, Um senhor pouquinho. presidente. Nesse cenário, enfim, não tendo o jornal realizado a necessária retratação quanto às mentiras divulgadas, mas ao contrário, reafirmado o erro, não restou aos atores outra alternativa senão se socorrer do judiciário, para que sejam garantidos os direitos de resposta, bem como a indenização pelos danos morais sofridos. Eu acho que não há necessário eu continuar, senhor presidente. Aqui a gente deixa bem claro, né, que nessa data a gente entrou com uma ação judicial, né, pedindo direito de resposta e indenização pelos danos morais. E na época foi o doutor Edson Luiz Silva, né? Nós contratamos os serviços dele e ele fez todo o processo para a gente, né? Esse processo onde a gente notifica e pede também para que eles se retratassem, para a gente ter direito de resposta e indenização pelos danos morais, né? Foi muito constrangedor, senhor presidente, senhor Osmar, presentes, você fazendo um trabalho sério na Câmara Municipal e você ter taxado de inverdades, é difícil para a gente. A gente, senhor presidente, vem de uma criação, graças a Deus, né, de bons modos, né? Meu pai me ensinou o seguinte, senhor presidente, e antes de morrer, ele disse para mim: a verdade dói apenas por alguns dias, mas a mentira dói para sempre. Então ele me ensinou que a verdade é o que tem que ser dita. E muitas vezes, senhor presidente, doa quem doer. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já foi... falaram seu nome nesse jornal mais vezes ou foi essa vez que falaram? Olha, foi assim... Algumas vezes, depois que o senhor processou, pararam de falar? Eu acho assim, o que realmente pegou, que denigriu a minha imagem, para mim, foi essa matéria, né? As coisinhas, aquelas picuinhas, para mim nunca me afetou. Tá? Nunca me afetou. Mas falavam do senhor também? Falava, tem até em uma das partes do processo aqui, onde menciona o prefeito, tá o nome dos vereadores da época, porque era eu, Donizete Urbano e o José Carlos Carnier, né? Então menciona o nome da gente, mas nada que afete a imagem, né? Uma dúvida, sempre que o senhor foi citado no jornal, eles vieram pegar o seu depoimento para falar da sua parte, perguntaram se estava certo para publicar, você foi procurado pelo jornal para falar a sua versão da história ou publicaram? Não, nunca me procuraram. Nunca me procuraram. E sobre esse processo, que a gente entrou com esse processo contra o jornal, nada também contra o jornal, senhor presidente. Não tenho nada contra o jornal. Isso já faz agosto, já faz 5 anos, né? 2015 a 2020, 5 anos. Sinceramente, senhor presidente, eu tinha até esquecido disso. Se bem que a gente está recebendo a indenização, né? Foi feito um acordo lá com o nosso advogado, nós ganhamos a causa, foi feito um acordo. Então a gente tá tudo nas mãos do advogado, tudo está correndo. Então não tenho nada contra o jornal, eu quero que eles trabalhem, eu quero que, né? Mas diante da situação em que a Câmara Municipal me convoca para vir falar a verdade, não me restou outra alternativa de estar aqui presente falando. Principalmente esse projeto foi o único que realmente me tocou, né? Porque eu não sou mentiroso, eu não sou caloteiro, e realmente o que foi feito não agradou, ficou ruim. Ficou ruim para a nossa imagem, nós 5 vereadores, né? Então, é por isso que a gente está aqui. O senhor conhece o dono do jornal? Não conheço. Conhece o dono? Não conheço. Ele nunca veio procurar o senhor para fazer propaganda no jornal lá, no Jornal Gazeta, oferecer alguma coisa? Não. A única pessoa que me procurou várias vezes para estar contribuindo em matérias, né? O jornal A Tribuna, né? O Paulo Domingues.
Certo. Inclusive eu fiz alguns panfletinhos com ele, algumas matérias com ele. Esse Mas é no o jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna que me procurou. O jornal Gazeta eu nunca fui procurado. E também porque na época eu era oposição ao governo, né? Sem querer questionar isso, mas eu era do PT, o senhor sabe, né, presidente? Sim. Então eu era oposição ao governo. Mas Então, tem alguma coisa a ver... A gente brigava, mas Mas nunca... o que tem a ver com o jornal? Sua oposição? Nada. O jornal... Tanto é que o jornal também defenda quem defender, é um direito deles, né? Certo. Sem problema. Osmar? Tranquilo. O senhor Presidente, já... tranquilo. Eu ia perguntar algumas coisas, mas o senhor já se adiantou explicando o processo. Ah, tá, senhor presidente. Desculpe ter passado na sua frente. Não, então. não, é ótimo. Não. É até bom que... Até que, bom meu, que senhor vai, presidente, que vai numa... É que eu sou italiano, eu falo demais mesmo. Não, mas tá ótimo, porque é até bom o senhor falar, já adiantou algumas coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ficou para trás. Osmar, não, o seu Bruno falou tudo que a gente queria perguntar. Então a gente deixa esse espaço final agora. Se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, lembrou de alguma coisa, pode falar, o microfone do senhor. Não, senhor presidente, eu só quero agradecer, né? Dizer que para mim, como cidadão amparense, é uma honra estar presente aqui para poder ajudar nessa investigação. Eu acho que, seja quem for a instituição, a entidade, eu acho que a transparência é tudo, principalmente para vocês que estão aqui no Legislativo hoje, que tem que ter mais assim clareza em tudo que acontece aqui dentro para com a população, né? Então, mais essa investigação, mais essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, eu acho que é positiva, sim. É positiva para que não fiquem dúvidas. E a gente quer lembrar o senhor que hoje está fechado por causa da pandemia. Só estava aberto para os jornalistas assistirem. Okay. Mas o que vai acontecer? Depois de todos os depoimentos de quinta e sexta-feira, na hora que acabar o último depoimento de sexta, todos vão para o canal. A Câmara tem um canal no YouTube. Então vão estar na íntegra para qualquer pessoa acessar os depoimentos de todo mundo que veio aqui perante a comissão. E no site da Câmara, para quem quiser, todos os documentos da comissão que não são segredo de justiça também vão estar disponíveis para acesso. Isso até o final dos trabalhos. E é isso, seu Bruno. Certo, e coloco à disposição esse processo, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, está em mãos também. A gente tem uma cópia aqui do processo, só que não está disponível porque ele é particular, então essa parte não vai estar aberta para todo mundo, mas tudo que tiver, que não for particular e sem segredo de justiça, vai estar acessível. Se a gente precisar, a gente entra em contato de novo. Certinho, senhor presidente. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Tá?